Olá a todos, eu sou o Herbert Gonçalves para o site Blender Web. No dia de hoje nós daremos prosseguimento então ao nosso curso básico sobre o Blender. Bem pessoal, conforme eu comentei então no nosso vídeo anterior, hoje nós vamos estar falando sobre navegação na 3D View e para tanto eu vou tentar fazer um pouco diferente. A maioria dos tutoriais que eu tenho observado, normalmente o pessoal utiliza o cubo e aí em relação ao cubo diz então esta aqui é a frente do cubo, esta é a esquerda, esta é a parte superior e assim sucessivamente, mas eu acredito que tendo um cubo que tem seus lados simétricos, fica um pouco então difícil da pessoa perceber corretamente. Então para tanto nós vamos estar utilizando um outro objeto. Então nós vamos deletar o nosso cubo e eu vou estar então reaproveitando um objeto de um outro arquivo. Quando você quiser utilizar um objeto de outro arquivo, você vem então em File, no header da janela de informação, Append, você escolhe então qual é o arquivo Blend que possui o objeto que você deseja. No nosso caso é o Suzanne. Nós vamos em Object, eu vou escolher então o objeto tipo Monkey, que é a nossa Suzanne, beleza? Aqui eu vou reposicionar então a nossa câmera, aliás, reposicionar a nossa lâmpada de maneira que fique iluminada a frente do objeto, para que você possa então acompanhar. Vamos centralizar ele um pouco mais, aqui tá bom então. Então vamos começar a falar então sobre a navegação na 3D View. Bem, aqui vocês podem ver então o motivo pelo qual em um vídeo anterior nós ensinamos então como emular o teclado numérico para os usuários de notebook, pois como veremos, o numpad, que é o teclado numérico dos teclados convencionais, ele é utilizado então na navegação no espaço 3D. O número 1, no caso, corresponde à frente, 3 side, que é a direita, e 7 top, que é a parte superior do objeto. O número 5 então vai servir para nós trocarmos entre as visões ortográfica e perspectiva, o 0 para entrarmos na visão da câmera, e os algarismos 2, 4, 6 e 8 vão servir então para que nós possamos rotacionar a nossa visão. Para que fique bastante claro então esta questão da navegação no espaço 3D, é interessante que você compreenda os conceitos de eixo global e eixo local. O eixo global então corresponde ao eixo da nossa visão. Nós teremos então no eixo Y à nossa frente, no eixo X à nossa direita e no eixo Z então a parte correspondente então à altura, correto? Já em relação então ao nosso eixo local, que seria o eixo do objeto, como ele neste caso está posicionado com a sua frente no sentido negativo de Y, então quando nós fôssemos para a nossa visão direita, corresponderia então à visão esquerda do nosso objeto. Logo nós devemos fazer então com que coincidam tanto a esquerda quanto a direita do nosso objeto, para que possamos navegar corretamente quando utilizarmos então o eixo global, correto? Então vamos alinhar nosso objeto com o eixo Y e dessa maneira assim, ao pressionarmos então, nós teremos a visão frontal, porém você verá então a parte de trás do objeto. Quando você pressionar 3, você terá então a visão do lado direito e 7 a visão de topo. Como nós comentamos anteriormente então, ao utilizar as teclas numéricas 1, 3 e 7, juntamente com a tecla Ctrl, nós temos então a visão inversa, correto? Ou seja, 1 você verá então a frente e Ctrl 1 a parte de trás, que neste caso então corresponderia à frente do objeto. 3 nós teríamos a direita, Ctrl 3 à esquerda, 7 top e Ctrl 7 veríamos então o objeto por baixo. Vamos retornar então a visão frontal com o número 1. Bem, agora nós veremos então a rotação de visão, que corresponde aos números 2, 4, 6 e 8 no teclado numérico. Número 2 então nós rotacionamos para a frente e com o número
8 nós rotacionamos para trás. Com o número 4 nós vamos rotacionar para a esquerda e com o número 6 para a direita. E agora nós começaremos então a falar sobre as funções de zoom no Blender. Bem, para aplicar o zoom então você dispõe de duas técnicas básicas. Uma é mediante a utilização do scroll do mouse, ou seja, você rolando o scroll para frente, você aproxima o objeto, ou seja, você aproxima a visão, dá um zoom, e rolando o scroll do mouse para trás você afasta a mesma. Você pode conseguir o mesmo efeito utilizando então os sinais de mais e de menos do teclado numérico, ou seja, menos você afasta o zoom e mais você aproxima o zoom. Bem, outros comandos que você precisa saber então em relação à navegação na 3D View são os seguintes. Quando você, por exemplo, se perder entre aspas, né, você for movimentando de uma maneira que suma da sua vista a sua referência, que no caso é a grid, você pode apertar então a tecla Home no teclado, que automaticamente você vai se achar novamente na visão 3D. Bem, outra coisa que você precisa saber é como movimentar então a visão juntamente com a sua grid. Para tanto você pressiona o botão do centro do mouse, ou seja, o scroll, pressiona também a tecla Shift, mantendo as duas pressionadas então, você arrasta o cursor do mouse. Como você pode observar então, você move toda a grid juntamente com a sua visão. Caso você utilize apenas o botão do meio do mouse, o scroll, sem pressionar a tecla Shift, você pode então navegar por toda a visão conforme você está vendo aí no exemplo. Basta então você movimentar o mouse segurando o botão do centro do mesmo, beleza? Bem, com relação então à navegação, é isso que nós tínhamos então para ver. Eu acredito que o que foi visto é suficiente para que você possa acompanhar então a maioria dos nossos tutoriais. Agora nós iremos ver então algumas formas básicas de manipulação do objeto 3D, que no caso vai ser então o nosso macaco, a Suzane, mas poderia ser um cubo ou qualquer outro objeto. E posteriormente nós veremos então alguns detalhes do header da 3D View, passaremos a timeline, a outline e encerraremos então na janela de propriedades. Bem, com relação então à manipulação básica de objeto, nós veremos movimentação, a rotação e a escala. A primeira maneira que você pode se utilizar para movimentar então o seu objeto é mediante a utilização então do manipulador 3D. Para tanto você aproxima então o cursor do mouse de um dos seus eixos, pressiona o botão esquerdo do mouse, mantém o mesmo pressionado e movimenta o mouse então, que desta maneira você consegue movimentar o objeto, beleza? Outra maneira então para nós movimentarmos o nosso objeto seria vir com o cursor do mouse no header da 3D View, clicar em Object, Transform e Grab. Mas como vocês observam aqui, nós também poderíamos utilizar o atalho então, que é a letra G. Quando você aciona aquela opção, então você move o seu mouse e o objeto se movimenta junto. Para cancelar, você clica então com o botão direito do mouse, mas o mais simples então é simplesmente pressionar a tecla G no teclado, correto? Uma terceira forma então de movimentarmos o nosso objeto seria vir com o cursor do mouse na nossa Tool Shelf, no campo Transform, e optar então por Translate. E clicando nessa opção então, ao movimentar o cursor do mouse, você também movimentaria o objeto. Bem, o que nós dissemos então em relação à movimentação também caberia para a situação então da rotação e da escala, ou seja, você poderia fazê-los por intermédio de teclas de atalho, vindo no menu Object, Transform, optando entre Grab, Rotate ou Scale, ou então vindo aqui na Tool Shelf, no campo Transform, e optando por uma destas três opções. Porém, nós iremos fazê-lo agora apenas por teclas de atalho, pois esta é a maneira mais interessante de você trabalhar, que você poupa tempo. Ou seja, para você rotacionar então o objeto,
simplesmente pressiona a tecla R no teclado e você poderá rotacionar o mesmo, beleza? Para você mudar a sua escala, você pressiona então S e movimenta o mouse, que você aumenta ou diminui o tamanho do seu objeto. Igual você faria na questão da movimentação, com o botão direito do mouse, você cancela então este último comando. Nós vimos também que poderíamos movimentar então o nosso objeto mediante a utilização do nosso manipulador 3D. Bem, para encerrarmos então este vídeo de hoje, nós veremos como rotacionar e escalonar o objeto também mediante a utilização do manipulador 3D. Para tanto, basta que você venha então com o cursor do mouse no header da janela 3D, neste campo que eu estou mostrando. Se você clica então nesta parte que é em forma de curva, você poderá rotacionar então o objeto. Para tanto, você clica então no eixo que você deseja, mantém o botão pressionado e gira. Dessa maneira você conseguirá então rotacionar o objeto, beleza? Caso você queira utilizar a função para escalonar, você clica então neste primeiro ícone da direita. Observem que a ponta do nosso cursor vai ficar um quadrado, você puxa então para aumentar ele em determinado eixo, beleza? Caso você queira utilizar os três, então você clica no primeiro, mantém o Shift pressionado e clica nos demais. Desta maneira você poderá tanto escalonar, rotacionar ou movimentar o seu objeto. Se você clicar no primeiro ícone da esquerda, você então esconde este manipulador 3D, beleza? Bem, por hoje é isso que a gente tinha então. Eu espero que as informações tenham sido úteis. Se gostou, clica aí embaixo que gostou, não deixe de comentar, pois o feedback é importante para que nós possamos estar procurando melhorar. E nos encontramos então no nosso próximo tutorial. Um grande abraço a todos.